Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou trazer para vocês a manutenção de alguns vasos que tem oídio. Oídio, gente! Também vou mostrar para vocês o replante de uma plantinha e vou mostrando aqui algumas coisinhas que eu tenho feito, tá bom? Espero que gostem. É um vídeo que eu tô mostrando o que tá dando para fazer agora no inverno. Então deixa o like pra mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como jardimda.marcia. Bora pro vídeo? Olha, gente, eu quero mostrar então a manutenção dessa daqui. Ela tava infestada de oídio. Olha aqui, ó. Eu vou fazer uma limpeza e mostrar o que eu vou fazer aqui nessa planta. Gente, olha, essa planta aqui, ela tinha muito oídio, então eu passei o leite 2 vezes nela. E agora que secou o oídio, deu uma boa diminuída, secou muito a folha que estava infectada. Agora eu vou limpar, tirar tudo isso para dar uma olhada no estado da planta. Ver se ela tá saudável, se ela sarou totalmente. Então eu tenho que tirar todas essas folhas e limpar. O oídio, gente, ele é danado. Ele pode ficar a parte de cima saudável e o verso estar tomado de mofo. É um mofo branco. Essa foto que eu coloquei aí é um exemplo, mas já tá em tratamento esse oídio. Ele é um mofo mesmo, tá? Você vai enxergar uma coisa esquisita na planta, meio esbranquiçada. Eu notei que depois que eu passei o leite, folhas que estavam infectadas, muitas delas secaram. E ó, essa aqui ainda tem um pouco, tá vendo? De oídio na folha. Ai, gente, olha, eu vou falar, viu? Depois eu vou mostrar uma planta que estava muito infestada. Olha aqui, gente, ó. Isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Isso aqui é o oídio, ó. Então, essa planta ainda está infectada, tá? A folha, gente, ela fica com essas manchas depois do tratamento. Mas eu observo que tem algumas, ó. Eu vou fazer essa limpeza aqui, gente. E aí depois eu vou aplicar um fungicida nelas, não vai ter jeito. Eu vou tentar aqui limpar, tirar o máximo de folhas que estão contaminadas para facilitar o combate, né? E que eu não queria aplicar leite. Ai, leite mancha tudo, olha. Eu vou tirar o máximo de folhas que der aqui, que estão com as marcas ainda muito suspeitas de que estão ativos, né, esses esporos. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou passar leite no verso. Pronto, eu já tirei todas as cabeças, tá aqui, ó. Limpei todas elas, tirei o máximo de folhas possível infectadas. Essas aqui já estão cicatrizadas, ó. Só que eu vou fazer o quê? Como eu não tô a fim de manchar demais essa planta porque ela tem pruína, e eu tenho aqui em casa o fungicida, eu vou tirar mais um pouco dessas folhas aqui e vou passar no verso e na frente da planta, antes de mais nada, para manter essa planta saudável. Como é um fungicida comprado, ele tem lá a sua toxicidade, né? Mas aí eu vou passar e para não manchar a pruína e não vou passar leite outra vez. Essa aqui já tá bem mais saudável, tá vendo, ó? Essa. E isso aqui, o que eu vou fazer? Isso aqui eu vou jogar fora, para não correr o risco de passar mais coisa aqui no meu cultivo, tá? Então, eu vou jogar fora esse tronco, vou substituir todo esse substrato. Provavelmente essa parte superior todinha eu vou jogar fora. Vou lavar esse prato aqui, esse vaso de barro, com água, sabão, detergente, colocar no sol para secar, para desinfetar um pouco esse recipiente. Olha aqui, gente, essa aqui é uma Yang Jin.
Essa é uma planta que estava infestada de oídio. Eu apliquei o leite, as folhas secaram. Eu vou limpar todas essas folhas agora e vou aplicar novamente leite ou um fungicida comprado para continuar aqui, ver se vai dar certo esse cultivo aqui. Muita gente me pergunta onde é que eu compro essa pinça. É pinça de costura, tá? Você vai em loja de costura que tem. Ó. Isso aqui, gente, eu achei que não ia ter salvação, tá? Achei que essa planta ia morrer. Porque o oídio costuma ser muito fatal. Eu acho que eu fiz aqui 2 aplicações de leite. E olha, francamente me impressionou. Porque mesmo o fungicida não é tão eficaz. O fungicida que eu compro aqui, tá? Ele realmente cessa a ação do oídio, tá? Por isso que é tão bom. Olha só. Eu não vou mexer muito. Eu vou passar agora novamente aqui. Acho que o certo era passar leite, né? Eu queria acompanhar com vocês o desenvolvimento dessa planta. Essa daqui eu só apliquei o leite porque eu tinha lá, tava pronto, porque realmente eu achei que ela ia morrer. Ela tava infestada, totalmente tomada pelo oídio. Era uma planta que não estava tomando sol devidamente. Ela estava virada para o lado do muro e aí ela não estava pegando sol. Aí ela pegou o oídio e estava quase no fim. Então, como eu estava aplicando, eu já falei, eu não quero que espalhe, né? Aí eu resolvi aplicar nela para evitar que se espalhasse o oídio. Não que eu achasse que a planta tivesse salvação. Ó, gente, ficou assim, tá? Ó, eu arranquei sem querer 2 folhas daqui, tá? Bati essa pinça, arranquei sem querer. Olha o que sobrou, gente. Mas eu acho que ela vai se recuperar. Hoje já faz uma semana que eu tirei aquelas folhas, tá vendo? Ó? Agora é só aguardar. Não tem mais o que fazer. Vou aplicar o fungicida novamente aqui para prevenção e não retorno da doença. E só, gente, não tem mais o que fazer. Só aguardar a recuperação. Agora eu vou mostrar um outro replantio que eu fiz aqui e gravei para vocês. Gente, antes de passar para o replantio, eu quero mostrar também uma coisa, ó. Essa aqui é aquela que eu mostrei no vídeo anterior, é a Winter Sunset, que esteve com oídio. Olha só, gente, ela está se recuperando, tá? Então, o oídio, ele, quando eu tratava só na base do enxofre e do fungicida, eu não estava conseguindo vencer. Eu consegui efetivamente cessar a doença com o leite, tá? E o cessamento que eu estou falando é parar a progressão dela. Ela parou de aumentar. A doença parou de atacar a planta em si. E isso, gente, é super importante. Eu ainda vou aplicar leite nessa planta. Eu não queria, mas eu vou. Por quê? Porque esse oídio, ele é muito resistente. Isso tudo, ó, é cicatriz, tá? Que ficou na planta. Todas essas marcas são as marcas que o oídio, do ataque do oídio, tá? Ó. Isso aqui, quando eu apliquei o leite, não dava nem pra ver que tinha oídio aqui, tá? Ela tava normal. E aí, depois que eu apliquei o leite, é que saiu essa cicatriz. Então, essa planta já estava sendo atacada pelo oídio, mas eu não estava conseguindo enxergar, porque ela tem pruína, não dava para ver, tá bom? Por isso que eu tô falando para vocês aí, me perguntaram se a planta sobrevive, a minha tá sobrevivendo ao ataque, tá? Mas isso é muito pessoal. Vocês têm que fazer a aplicação do leite corretamente, sempre por cima e sempre de baixo para cima,
super importante passar no tronco, aqui na parte aqui, ó, do vaso, né? Mas, gente, o leite, como eu falei pra vocês, ele fede, ele vai meleca as coisas, ele tira a pruína, então tem que ser feita a aplicação sem sol, né? E reaplicar mais vezes, ok? Eu vi esse resultado nesta planta de um dia para o outro, nesta daqui. Naquela que estava quase morrendo, ele simplesmente secou a planta, parecia que ela ia morrer. Então, gente, tenham isso em mente, tá? Não arranquem a planta, aguarde a planta, vê se ela vai rebrotar no miolo. Às vezes, vocês conseguem salvar, ok? Tem que ter paciência, tem que ter a resiliência de estar aplicando o leite. E eu não fiz só aplicação de leite, tá? Mas eu aplico sempre com regularidade aqui o enxofre, até de diatomácea e o sulfato de cobre. Eu não mudei rotina, eu continuo aplicando. Então, eu apliquei o leite no começo da semana, no final de semana eu já estava aplicando algum desses 3 produtos que eu falei para vocês. Isso eu faço como uma prevenção contra fungos, né? E eu tinha diminuído a aplicação por causa do inverno. Mas depois, gente, que começou esse ataque de oídio, aí eu intensifiquei a aplicação de enxofre. Mas agora eu voltei com o meu calendário normal, porque olha só, gente, ó. Olha isso, ó. Né? Tá vendo que precisa aplicar mais vezes o leite aqui, ó? Ai, gente, eu nem sabia que essa planta tinha pegado oídio, falar a verdade pra vocês. Ai, ai. É isso, ó. Tem que continuar aplicando, não tem jeito. Enquanto vocês verem oídio no seu cultivo, tem que continuar aplicando. Essa daqui, ó, ela pega sempre isso aqui, mas eu não sei o que que é não, tá? Então, é isso, ó. Agora eu vou mostrar o replantio. Eu vou mexer com essa planta aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou tirar todas essas cabecinhas que estão aqui, né? Ela já tá vendo? Ela tá com o corpinho pelado. Então, eu vou tirar e vou fazer um replantio aqui com esse Sedum Redberry. Tá precisando de manutenção. Então, primeiro eu vou cortar todas essas cabecinhas, né? Esse é o procedimento que eu vou fazer aqui com ela. Vou tentar reaproveitar os troncos, não sei se vai dar certo, porque eu não estou deixando folhas nesse tronquinho, tá? Muito pouco, eu acho que não vai dar certo, ou se der certo vai ser bem difícil. Então, eu tô colocando aí, eu tô tirando essa planta, né? Vou dar uma afrouxada aí e vou empurrar por baixo que fica bem mais fácil. O vaso de barro eu vou lavar, secar ao sol e reaplicar o verniz, como eu sempre faço por aqui. Então, como eu falei, agora eu vou desbastar um pouco essa raiz para poder replantar no outro vasinho que eu escolhi para essa plantinha. Tirar um pouco da raiz ajuda também e estimula a renovação das raízes, por isso eu faço isso. Com relação agora ao replantio, eu estou usando o mesmo substrato de sempre. Ultimamente eu estou começando a ter dificuldade de achar o condicionador de solo que eu costumo usar. Talvez eu tenha que trocar, se eu não conseguir encontrar mais o meu condicionador que eu costumo usar sempre aí, tá? Mas é só por uma dificuldade de encontrar, não porque eu não esteja gostando do resultado do trabalho. Então, agora, gente, vamos lá. É só você recolocar as cabeças, que é aquilo que a gente sempre faz, né? Quando vai fazer algum replante. Eu tiro, gente, um pouco mais das folhas, para poder aprofundar um pouco, né? E ele firmar, porque o Redberry é um rubrotictum, mas é um rubrotictum miniatura. Então, ele precisa desse auxílio e ter um pouquinho mais de palitinho, de caule,
para conseguir se fixar melhor no substrato, né? Até porque meu substrato ele é tão soltinho que ele não firma as plantas. Aí eu acabo tendo que usar esses artifícios aí. Como vocês sabem, eu gosto muito de usar o pedrisco. Utilizo o pedrisco também para evitar que o substrato saia voando na hora da rega com mangueira. Também as pessoas, muita gente nova tem chegado por aqui e me perguntam coisas assim bem básicas do meu cultivo. Então, eu tô respondendo aqui para vocês. Esse aí, gente, então, é o resultado final desse replantio. Eu vou deixar essa planta em local meia sombra por enquanto, né? E depois eu vou voltar ele pro sol pleno. Ainda no inverno, tá? Para finalizar, eu quero mostrar algumas atualizações. Quero mostrar esse vasinho aqui. Olha só, gente. Todas elas estão vivas. Lembra que eu falei para vocês que a minha Victor Kane tinha aquela muda que tava bem albina? Olha como que ela tá sentindo. Eu acho que ela não vai resistir, tá vendo, ó? Essa aqui é a muda albina. Acho que ela não vai aguentar. Tá com o miolinho meio esquisito ali. Ah, já tá despetalando, né, gente? Ó, vamos aguardar. Ó, o caule dela já foi bem generoso. Já está brotando. Tô bem contente. Então, tá aqui, ó. Olha que gracinha. Os 3 que eu comprei, que legal. Ai, vale a pena fazer isso, viu? Essa planta aqui é tão bonita. Tomara que eu consiga esse vaso bem cheinho. Era o meu sonho ter um vaso bem cheinho com essa espécie aqui. Eu amo, acho linda demais. Gente, olha essa daqui, Costani, sei lá, eu sei assim que fala. É uma... Ai, como é que é o nome daquilo? Tassivéria, né? Olha só. Ela é brilhante, a folha é brilhante. Ainda não deu floração. Vamos ver como é que ela vai se comportar aqui. Deve dar uma flor linda. E, gente, eu não sei o que é que eu fiz com a muda dessa planta. Eu tô achando que eu perdi. Eu acho que na correria eu acabei perdendo a muda dela. Tirei umas folhas aqui, ó. Deixei as folhas aqui para ver se brota. Eu tinha uma folha brotada, até hoje não achei. Eu acho que eu não plantei. Eu não sei o que eu fiz com aquela planta. Sumiu totalmente. Eu já procurei muitas horas aqui, não achei. Tô esperando para ver. Essa aqui tá sentindo um pouco, ó, eu acho. Essa tá sem raiz. Quer dizer, já deve ter raiz agora, né? Ah, eu ia filmar, mas sabe o que aconteceu com essa planta, gente? Ela caiu daqui, despencou, quebrou pedaços. Então, eu replantei ela aqui, ó, nesse vaso. Plantei os pedaços que caiu pra cá, ó. Ai, gente, tava tão bonita. Mas ainda tá bonita, né? Agora vamos ver. Tomara que ela fique bem aqui. Eu vou mostrar esse vaso aqui, gente. Não tá bonito, tá? Foi um replantio que eu fiz também recentemente. Essa daqui é a Pinwell Revolution. Ela queimou com o sol, tá vendo, ó? Aí aqui é melaco. E aqui é uma muda da Pink Trumpet, que estava com oídio. Eu fiz a limpeza, aí eu replantei ela aqui. Limpeza, passei fungicida em todo mundo aqui nesse vaso e fiz esse arranjo aqui, ó. Eu achei que ficou bem bonito o arranjo em si, mas as plantas estão deixando a desejar por enquanto. Eu tô com vários vasos com plantas nesse estado, né? Por conta do oídio, tá, gente? O oídio pegou aqui várias plantas, então eu fiz isso. À medida que eu fui diminuindo, né, a doença, eu fui passando fungicida sistêmico e aí depois eu fui replantando, limpando e fazendo às vezes alguns arranjos. Creio que esse aqui, quando ele ficar bem formado, vai ficar bem bonito. Isso aqui, ó, gente,
é Mellow Yellow, que eu fiz por folha. Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Acho que eu consegui passar para vocês tudo que eu queria no dia de hoje. Caso tenha sido útil para vocês, não esquece de compartilhar o vídeo e até a próxima. Tchau! Eu deixei comida para você lá. Não precisa vir aqui brigar. Fala sério, hein?